A gente ainda não sabe a causa dessas chamas, mas a nossa editora de internacional, a Derla Cardoso, tem mais informações pra gente. Oi, Derla, boa tarde para você. Pois é, Paula, boa tarde. Uma situação de bastante emergência ali em Paris. Um fogo atinge um incêndio de grandes proporções, a gente consegue ver nas imagens, atinge ali a Catedral de Notre-Dame, um dos pontos turísticos mais importantes da capital francesa, essa igreja gótica de 850 anos de idade, que passa por uma reforma. A gente deu até no Band News aqui essa semana que as estátuas foram retiradas pelo teto da catedral, que seria ali, que passaria por uma restauração. E a situação, a gente vê pelas imagens, é bastante crítica. Vários bombeiros foram encaminhados pelo local. A gente não tem um balanço ainda de quantas pessoas foram chamadas para combater esse incêndio. Também não temos ainda o número de se há algum ferido, alguma vítima. Agora, a preocupação também das autoridades é com esse patrimônio aí da cidade de Paris, um dos pontos turísticos mais importantes, e a gente vê pelas imagens, Paulo, justamente isso, que é um incêndio de grandes proporções. A gente ainda não tem ainda se isso está relacionado ali à estrutura que foi montada, tanto para retirar as estátuas na semana passada, quanto ali para fazer essa restauração dessa igreja que é visitada por milhões de turistas durante todos os anos. Agora, Derla, você estava falando que a gente estava até anunciando aqui nos últimos dias no Band News TV que a Notre-Dame estava em reforma, né? Então, a gente sabe se pelo menos não tinham visitantes lá, mas também a preocupação com as pessoas que estavam trabalhando aí nessas melhorias, se estavam no local na hora que começou o fogo, né? Exatamente. Esses números a gente ainda não consegue, até porque essa notícia, ela acaba realmente de acontecer. A gente está vendo imagens agora que são recuperadas de minutos atrás. Essa igreja, Paula, só para a gente ter uma ideia, ela é um dos pontos turísticos mais importantes de Paris e ela recebe todos os anos cerca de 200 milhões tanto de fiéis quanto de visitantes. E ela passa por esse trabalho de restauração. As estátuas dali, 16 estátuas de apóstolos e anjos foram retiradas esses dias ali por meio de um guindaste e foram levadas para o sul da França para fazer esse trabalho de restauração. Então a gente vê ali que há uma estrutura ali no teto da igreja que pega fogo. Essa estrutura parece a estrutura que foi realmente montada para essas obras. Só que a causa do incêndio ainda não está clara porque os bombeiros trabalham aí nesse primeiro combate. Pois é, a gente está vendo aqui nas imagens, inclusive, é claro que muitos curiosos, como a Derla estava falando, é um dos pontos mais tradicionais, mais turísticos aí de Paris, a capital francesa, né, Notre-Dame, pegando fogo agora no início da tarde dessa segunda-feira. A gente fala 2h31, horário aqui do Brasil, mas realmente muita fumaça ainda. E Derla, a gente sabe, você falou que os bombeiros já foram até o local, se tem alguma área já isolada, até porque a gente está vendo bastante fumaça, né, ela pode chegar aos prédios ao redor também, né? Exatamente. Essa região ali da igreja, Paula, ela foi isolada e a polícia pede para que motoristas e pedestres facilitem a passagem dos veículos de emergência. É claro, pediram para que essas pessoas se afastem. Então a gente está vendo que a imagem foi feita já um pouco mais à distância. Isso que é um ponto turístico muito, muito visitado mesmo, inclusive por brasileiros.